Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, estamos no segundo domingo do Advento. O Advento quer nos preparar, em primeiro lugar, para a segunda vinda de Jesus. E hoje, e nesses próximos dias, nós seremos apresentados a João Batista e a Maria, as duas grandes personalidades do tempo do Advento, que nos ensinam a preparar a chegada de Jesus. João Batista é meio violento, João Batista é duro, e João Batista assume também para nos ensinar a preparar a chegada de Jesus, que nós precisamos optar por uma vida de penitência, de sacrifício, de ofertas. Maria, ela como boa mulher, entende as coisas e vai nos inserindo no caminho de Cristo de outro jeito. Mas nós somos ajudados nesse tempo do Advento a acolher Jesus. E hoje, neste segundo domingo, Deus quer nos ensinar, e João Batista e também Isaías, da primeira leitura, depois a segunda leitura também de São Paulo, querem nos ensinar a importância de vivermos uma grande virtude cristã, que é
o amor. O amor que se torna concreto nos bons relacionamentos com os outros. E fala a liturgia de hoje. Primeiramente, uma esperança. O que vai acontecer no futuro? Viverão juntos o lobo e o cordeiro. Lobo e cordeiro não dá certo junto. Mas o futuro é comunhão entre lobo e cordeiro. Comerão juntos o bezerro e um leão. Leão e bezerro também não se acertam. Coitado do bezerro. Mas eles vão comer juntos. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto as crias, então os bezerros e os ursinhos, vão dormir no mesmo berço. Chega até a ser poético, mas é absurdo uma coisa dessa. O leão comerá palha como boi, e a criança de peito vai brincar em cima do buraco da serpente. O que é que Isaías está profetizando? Que vai ter um momento em que toda a criação vai viver em harmonia. Mas talvez, e esse é o convite do tempo do Advento, nós não precisamos ver cordeiro e lobo, urso e vaca juntos, ou então bezerro e leão comendo juntos. Talvez nós precisamos ver o esposo se acertando com a esposa, os pais que conseguem conversar com os filhos e os filhos que conseguem conversar com os pais. Já imaginou as pessoas que são cristãs e que são de ideologias políticas diferentes podendo conversar tranquilamente como irmãos e não como inimigos? Já imaginou quando o vizinho não é mais o problema da minha vida, mas é a oportunidade que eu tenho de amar a Deus, e porque amo a Deus também tento entender esse infeliz do meu vizinho? O novo céu, a nova terra, esses tempos novos profetizados por Isaías, creio que tem muito a dizer para nós, que tantas vezes nos dividimos, nos separamos, nos vemos como inimigos uns dos outros, e na eternidade, junto de Jesus, todos viverão, comerão, sentar-se-ão à mesa juntos. É o grande ícone, imagem da eternidade. Comunhão, que precisamos aprender a viver já em nosso mundo. E como é difícil, às vezes até dentro de casa. A segunda leitura, São Paulo, hoje é Isaías, é Paulo e é João Batista que estão falando aqui nessas leituras. E eles são firmes. E Paulo nos convida a um determinado momento: acolhei-vos uns aos outros, não rejeitai-vos, mas acolhei-vos. Precisamos aprender a acolher o outro, em casa, na comunidade, lá no ambiente de trabalho, lá onde nós vivemos. Paulo também fala de uma vida de harmonia e de concórdia uns com os outros, tendo um só coração e uma só voz. Precisamos reaprender esse grande ideal, e precisamos também na missa de hoje pedir a graça de verdade de nós aprendermos a viver em comunhão. Nós que somos tentados continuamente, também influenciados pelo mundo de hoje, a vivermos desunidos.
distantes, brigando mais do que se acertando. Podemos brigar, mas os acertos precisam ser maiores do que as brigas. Só que tantas vezes no nosso tempo, as brigas são maiores que os acertos, não é verdade? Então nós precisamos nos converter. Falando em conversão, o Evangelho de hoje é João Batista propondo para nós a conversão. E ele diz assim: eu não só quero que vocês falem de conversão, não basta também ter só uma boa intenção de conversão, é preciso que vocês produzam frutos de conversão. Produzides, o Evangelho, no capítulo 8, no capítulo 3 de Mateus, que nós ouvimos, melhor, no versículo 8 do capítulo 3 de Mateus. Produzi, diz João Batista, frutos que provem a vossa conversão. E continua: não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai. Não basta dizer que Abraão é nosso pai. Dentro do contexto judaico ao qual João se direciona aqui no Evangelho de hoje, os judeus todos entendiam que Abraão era o pai deles. Só que naquele contexto, as pessoas diziam que eram filhas de Abraão, mas viviam como inimigas umas das outras. Não basta dizer que sois filhos de Abraão, é preciso viver como filhos de Abraão. Não basta dizer que somos chamados a amar. Não basta dizer para o outro, eu te amo. É preciso amar de verdade. É preciso se reconhecer irmão do outro de verdade. Esse é o grande desafio do tempo do Advento, desta segunda semana. Nos ajudar a descobrirmos outra vez como irmãos. Vivermos em harmonia e concórdia. Aprendermos a amar o outro a tal ponto de conviver com ele. Provavelmente tem algumas pessoas que, como diz por aí, não descem. Ainda bem que não descem, não dá para comer hoje. Melhor que não. Tem pessoas que para nós são difíceis de conviver, de estar juntos. Provavelmente nós encontramos dificuldades, inclusive com as pessoas que têm o mesmo sangue nosso. Quanta encrenca dá em nossas famílias? Ou na de vocês não? Normalmente dá. E sempre tem aquele que é o complicado da família e que faz todos os outros penarem. Assim como também no organismo humano existe o dente do siso e o apêndice, que só existe para inflamar e incomodar. Também no corpo humano e na comunidade, provavelmente também existem muitos apêndices, aliás, um apêndice e alguns sisos que estão aí para atrapalhar mesmo. Eles estão ajudando a comunidade e a família com o seu jeito, talvez meio estranho de ser, mas é preciso que aprendamos, inclusive, a amá-los também, a conviver com essa gente, a viver em harmonia e a concórdia e a descobrir que o outro é irmão. É um grande desafio que a liturgia de hoje nos propõe. A vida do amor. E do amor concreto, não o amor de palavras. Tantos por aí dizem te amo, te quero bem, mas na hora de mostrar isto com atitudes, não mostram nada. Produzir frutos que provem a vossa conversão. Não digam somente somos filhos de Abraão, mas vivamos como filhos de Abraão, que são irmãos uns dos outros. Peçamos a graça nesta segunda semana do Advento
viu faz tempo. Pense nos relacionamentos humanos seus, de modo particular com aqueles que te machucaram, te magoaram, aqueles dos quais você é distante, e peça a graça de você também se converter. Se converter significa aprender a enxergar nesses um irmão e não um inimigo. Um irmão que pode ser o chato, mas é irmão, não é inimigo. Uma pessoa que pode ser difícil, ou talvez você é a pessoa difícil da história, mas aprenda a enxergar nele um irmão. Que o Senhor nos dê esta graça de nos convertermos para uma vida de comunhão e de fraternidade, como pedem as leituras de hoje. Assim seja.